Fala galera! E aí, beleza? Qual o tema da aula? Olha, Primeira Guerra Mundial, meu brother. É isso aí, nós vamos aqui pincelar sobre os principais acontecimentos. Aquilo que você tem que estar na cabeça, né? Sobre os principais fatos, né? Que desencadearam, o que foi o fenômeno, né? E o desmembramento disso, tá? Então, falar sobre, a Primeira Guerra Mundial é o nosso tema de hoje. Beleza? Outra coisinha também, né? Aqui o meu, né? Visite lá o que você já está e continue vendo mais no YouTube, tá? No meu canal lá, o Vagão Professor. Beleza? Beleza? Beleza. Então vamos nessa, vamos mandar bola. Então olha só. Pra gente falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? É necessário alguns esclarecimentos, tá? Por exemplo, né? Quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender esse contextozinho aqui lá, né? Do século XIX, né? Que a Europa estava passando por um processo da segunda revolução industrial, tá? Então, a segunda revolução industrial, ela teve essa necessidade aqui de ampliar os mercados consumidores, né? E fornecedores de matérias-primas. É o momento do imperialismo, que a gente já falou em uma live, né? É só procurar aqui que você vai achar. Numa live, em uma aula anterior aqui, que eu falei sobre o imperialismo. Então esse é o momento, né, em que vive, nesse momento do século XIX, que essas grandes potências europeias, elas vão, depois desse momento da segunda revolução industrial, né, eles vão expandir os seus mercados, ampliar os seus negócios, né, em busca de matérias-primas. Bom, nesse momento de 1871, tá? Século XIX aí, já iniciando o século XX, 1914, devido a essa expansão por causa da Revolução Industrial, muitos países começam a equipar, né, seus os seus arsenais bélicos, né, com a tecnologia extremamente voltada para a guerra, que nós chamamos de tecnologia da morte, tá? Então muitos países começam já nesse interstício aí, né, chamada corrida armamentista. O que foi isso? Foi um momento em que muitos países europeus começam a incentivar, direcionar a tecnologia voltada para a guerra, né? Então essas armas, elas foram extremamente testadas nesse momento do imperialismo, né, com as colônias europeias, no caso, lá na África e lá na Ásia, principalmente pelos ingleses, né, e pelos franceses. Muito bem. Então, esse é o cenário em que nós estamos falando aqui antes de eclodir a guerra. Muito bem. Nesse cenário desse mapa aqui, não podemos perder uma coisa aqui de vista, que foi justamente o momento que tanto a Itália quanto a Alemanha, e o cenário da Primeira Guerra tem muito a ver com a Alemanha, tá? Eles se unificaram. Então, vários países, né, já tinham se tornado um estado forte, né, desde lá do século 17, né? E tardiamente a Itália e a Alemanha, né, somente lá no século XIX, é que vão realmente fazer as suas unificações, tá? A Itália, com a figura de Giuseppe Garibaldi, né, ele consegue fazer essa unificação aqui, deixar o Estado do Vaticano fora, né? Que é o Estado onde o Papa vai conseguir ter o seu território particular, né? Esse momento aqui ele foi extremamente importante
e que só foi resolvido de fato lá com a ascensão do nazismo e tudo. E aqui com, né, aí na Alemanha, com o pensamento e a união desses, né, desses povos da Prússia, né, todos eles aí, né, junto com os germanos, né, a ideia da Germânia, eles sendo unidos e formando esse grande império, né, o Império Alemão, unificado na figura de um grande líder, né, que foi Otto von Bismarck, né? Bismarck. Muito bem. Então, o que a gente percebe é que lá na Alemanha, né, tanto a Alemanha como a Itália, eles tinham territórios menos extensos e menos ricos, né? Menos extensos e menos ricos. Portanto, na medida em que cada um deles se tornaram estados ricos, né? Estados fortes, eles foram cada um buscar essa independência, tá? Foram buscar esses novos territórios, né? Eles vão em busca do imperialismo. Então, veja só, nós compreendemos que o imperialismo, né, aquela busca desenfreada por mercados, ela teve várias participações de muitos países europeus, mas faltava ainda dois que vão reivindicar tardiamente, que foi justamente a Alemanha e a Itália, né? Então, duas grandes potências em busca de novos territórios, tá? Então, mais conflitos à vista. Muito bem. Um outro cenário que a gente, né, vislumbra nesse momento de guerra, né, é as chamadas rivalidades imperialistas, tá? As rivalidades imperialistas. Bom, essas rivalidades imperialistas foram justamente o momento em que vão ser travados várias lutas entre essas grandes potências. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o nacionalismo, né? Isso foi um fenômeno muito forte, né? Que vai desencadear principalmente, né, o imperialismo. Que o que é? A crença na superioridade racial, né, de uma nacionalidade sobre a outra. Então, cada uma dessas potências, eles vão defender de que o seu povo é superior a outro povo, que o seu povo é muito mais superior do que o seu vizinho. E aí tivemos o chamado pan-germanismo, né, que tem a ver aqui com a Alemanha, e o chamado também pan-eslavismo, que a gente vai dizer logo mais adiante. E aí, essa correria capitalista, né, essas concorrências, temos aqui justamente essa charge, né, que diz aqui, ó, 1881, há uma rivalidade entre a França e a Itália, né, em busca de territórios na Tunísia. De 1904 a 1912, a grande Alemanha, junto com a França, vão disputar o Marrocos. Você pode perceber aqui também, né, que lá na região do Oriente, né, há uma busca também aqui de territórios, né? De um lado aqui é o Império Russo, querendo também sua parte, né? E outro aqui o Império, né, Austro-Húngaro. Então a região balcânica, né, aqui, ó, é cobiçada por Áustria e Rússia. Então vejam como cada uma dessas potências eles vão em busca de territórios, tá? Bom, e os conflitos políticos foram, como eu acabei de falar, foram vários. Entre a França e a Germânia, Inglaterra e a Germânia, a Rússia e a Germânia, os russos e a Áustria,
terras e alços, cada um deles querendo uma ideia de expansionismo, tá? Uma ideia imperialista e nacionalista, não pode esquecer disso. Bom, essas rivalidades imperialistas foram, na verdade, uma divisão gradual da Europa em dois blocos, né, que é chamada política de aliança. Bom, lá em 1882, cria-se então a chamada Tríplice Aliança, que também eu vou falar um pouco lá na frente, né, melhor para vocês. Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança vai ser uma união entre o Império Austro-Húngaro no início com a Itália, tá? Quer dizer, os alemães vão se juntar à Áustria, né, que é vizinho, tá? Vamos pegar o mapa para vocês perceberem, né? Então os alemães vão se juntar à Áustria-Hungria, para manter o equilíbrio interno do novo Império Alemão, né? E nesse momento aí, quando começa o conflito, a Itália está do lado da Alemanha, tá? Bom, e depois, em 1893 até 1907, foi criada a chamada Tríplice Entente, né? Ou Entente Cordiale, em que a gente percebe que há uma aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia, né? Então, primeiro houve um acordo entre a França e a Rússia, isso foi em 1893, depois em 1904, França e Inglaterra, chamada Entente Cordiale, quer dizer, Entendimento Cordial. E em 1907, a Inglaterra com a Rússia. Então, esses países, eles estavam justamente fazendo essas alianças, né? Movimentações de territórios, cada qual querendo defender o seu território. Agora vamos lá, o porquê dessas rivalidades. Isso é uma coisa interessante para a gente entender, né? O porquê dessas rivalidades. Vejamos, olha só. A França versus a Alemanha. Vamos tentar entender aqui. A França versus a Alemanha. Isso tem a ver lá com lá atrás, em 1870, quando a França perde a guerra com a Prússia, né? Na época da unificação da Alemanha. Na época que a Alemanha estava se unificando, a França vai entrar em luta contra a Alemanha, temendo o avanço da Alemanha, e aí no final os alemães com Bismarck vão vencer e nesse caso vão tomar um território riquíssimo em carvão mineral, que é a Alsácia-Lorena, tá? Essa região aqui da França foi tomada. Isso aí os franceses não vão esquecer tão cedo, tá? Os franceses não vão esquecer tão cedo isso aqui. Bom, temos uma outra rivalidade, a Rússia e a Áustria-Hungria, outro Império Austro. Isso aí foi por causa da ideia de se criar o chamado pan-eslavismo, que eu falei para vocês, ó. Quer dizer o quê? Os russos deveriam ser os líderes e guardiões dos estados eslavos do Balcãs. É a ideia do nacionalismo a todo instante, né? A ideia do nacionalismo nesse caso aqui, lá na região balcânica, né? Onde tivesse um eslavo, tá? Onde tivesse um eslavo, haveria de se ter uma união, né? Uma união em que quem se identificasse dentro dessa cultura iria pertencer aos russos. Muito bem, tá? Então, outro momento aqui, né, que nós percebemos nesse mapa aqui, né, foi justamente esses conflitos que eu acabei de falar aqui para vocês, né, em que cada um desses territórios haviam essas, vamos assim dizer, rivalidades e alianças entre cada uma delas, tá? As oposições. A Alemanha desejava enfraquecer a Inglaterra, né? Isso aí tem a ver com o mercado. Os italianos, né? Então, descontente com a França, também vão reivindicar, né, territórios.
e vai ser justamente um motivo de rivalidade. Não podemos esquecer que depois a Itália, ela entra ao lado, né, dos franceses. E a Áustria vai se opor à Rússia, que nós já falamos, né? Já falamos, tá? Então por que os ingleses vão se aliar à França e à Rússia, né? Por que os ingleses vão aliar à França e à Rússia? Por causa de jogos de interesse, tá? Essa ideia aqui, ó, né? A Inglaterra e a França eram inimigos desde o século XVII, né? Não podemos esquecer isso. Desde a época, até mesmo podemos dizer que a Inglaterra e a França tiveram grandes embates desde a Idade Média, tá? E isso vai se acentuar lá no século XIX, tá? Com a corrida imperialista. O jogo já havia mudado, né? Não se tratava mais de hegemonia na Europa como no tempo de Napoleão, né? A rivalidade era global e tinha participação de grandes potências como os Estados Unidos e o Japão. Era outra configuração. Lá no início do século XIX, a economia mundial não era privilégio dos ingleses. Temos que destacar isso, né? Outros países industrializados concorriam com os ingleses, principalmente os alemães. E a Alemanha, então, vai incorporar, né, tecnologia mais avançada do que os ingleses. E aí é justamente a corrida, né? A corrida é justamente a corrida imperialista. Tá. E o que mais preocupou os britânicos justamente foi a decisão do Império Alemão, né, de se tornar uma grande potência naval a partir da construção de uma poderosa esquadra de guerra. Com isso, a Alemanha deixa de ser uma concorrente para se tornar uma ameaça. Então, olha só, veja como a Alemanha realmente estava se tornando uma grande potência vizinha dos ingleses. E principalmente vizinho dos franceses. E território vizinho da França. Mas de economia rivalizaria com a Inglaterra. Bom, e aí? E aí que a frota da Alemanha, muito menor do que a frota inglesa, né, reunia embarcações, armamento muito mais moderno e tecnologia muito mais avançada. Você vê, né, recentemente unificada, mas uma potência danada. O governo e a população da Inglaterra vão ver o crescimento da Alemanha como uma ameaça. Então, em 1904, os britânicos, né, os ingleses, vão começar a modernizar sua frota de combate, desenvolvendo submarinos, canhões mais poderosos e a substituição de carvão, né, pelo óleo, tá? Olha, veja como há realmente um avanço tecnológico, né? O carvão agora já é substituído pelo óleo como combustível, né, para locomover navios. Porém, cada aperfeiçoamento inglês era logo copiado pela marinha alemã. Então, o que a gente já pode tirar aqui de ideia, né? Que já há, na verdade, um momento muito tenso na Europa. A qualquer momento isso aqui vai explodir, né? Qualquer momento, só vai realmente esperar alguém acender, né, o pavio. Então, o nacionalismo, a ideia da grande Sérvia, o revanchismo de quem? Não podemos esquecer o revanchismo da França, né, que perdeu lá durante quando a Alemanha estava se unificando. A França vai querer tirar a forra. A questão do pan-eslavismo, pan-germanismo, tudo isso aqui, somado ao imperialismo, é o estouro da bomba, tá? Então, o nacionalismo, que lá no final do século XIX, né, as pessoas vão incorporar a ideia de nação, podiam agora ser manipuladas por seus governos e mobilizadas politicamente, né? Aqui agora é a figura do Estado monopolizando, né, a população. A nação agora, a nação era o novo culto patriótico dos estados, elemento da união entre os cidadãos e o Estado. A propaganda nacionalista, né, se fez a partir da onde? Da escola. É lá que se começa, né,
a você fazer a cabeça da meninada, ensinando crianças a serem bons súditos e bons cidadãos. Isso vai gerar um novo tipo de movimento político baseado no patriotismo exagerado, no temor e no ódio ao estrangeiro, na idealização da expansão territorial, na conquista e no próprio ato de guerra. Então veja como cada uma das nações vão trabalhar isso, né? Principalmente com as crianças, a ideia de nacionalismo, né? Patriotismo exagerado, ódio ao estrangeiro, expansão territorial, conquistas territoriais, e aí, meu amigo, o próprio ato de guerra. Para se concretizar tudo isso aqui, é necessário ter uma guerra. Aquela grande Sérvia que eu falei, ó, quer o quê? Estender a jurisdição sérvia sobre os povos da mesma etnia que habitavam as províncias turcas da Bósnia e da Herzegovina, administrada desde 1878 pela Áustria. A grande Sérvia também foi fruto aqui, né? A gente pode perceber, tá? Que havia sim, aqui, né? Aqui é uma região, tá? Que eu acabei de falar de vocês lá atrás, da Alsácia e da Lorena, né? Em que os franceses vão perder esse território aqui para a Alemanha e no revanchismo vão querer, né? Quando começa a Primeira Guerra Mundial, a França principalmente vai querer isso aqui, né? Que uma vez era dela, né? E ela perdeu. Muito bem. Voltando cá, tá? O revanchismo francês, que eu acabei de falar agora para vocês, né? O panslavismo russo, que, né? Também já disse lá atrás, o domínio russo sobre os Balcãs, tudo isso se fazia presente, tá? O pan-germanismo, né? Originário da Liga Pan-Germânica, né? Que é o quê? Expandir a Alemanha a todos os povos de origem germânica que habitavam a Europa. Para onde tivesse alguém que se identificasse como germânico, de cultura germânica, então a ideia era fazer uma grande Alemanha, onde tivesse um alemão na Europa que poderia ser, então, anexado o território. E aí vão ser criados, na verdade, né, essas alianças, tá? Aqui você pode perceber que é uma aliança entre a França, a Inglaterra e a Rússia, ó. A ideia realmente é de cercar esses países aqui, né? Não ter acesso, principalmente o mar, né? Então a França, a Inglaterra e a Rússia vão ser chamada Tríplice Entente ou Entente Cordiale, né? Entendimento cordial. E a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália vai ser Tríplice Aliança. Não pode esquecer que depois a Itália vai sair, tá? E qual foi então o estopim disso tudo? Muito bem. O que acontece? Os nacionalistas sérvios, né, vão então orquestrar um assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. Aqui, tá? O Francisco Ferdinando, era herdeiro do trono Império Austro-Húngaro. Então, os austríacos, né? Os austríacos vão então perder o seu futuro rei. Ou seja, o Francisco Ferdinando e sua esposa foram assassinados, né, pelos nacionalistas sérvios. E não podemos esquecer que a ideia dos sérvios era apoiado pelos russos. Na medida em que o príncipe, vamos assim dizer, foi morto, é óbvio que os austríacos vão decretar a Sérvia como inimiga, né? E aí os austríacos começam a invadir a Sérvia, né? Na certeza de serem protegidos pela Alemanha. A ideia dos austríacos eu vou invadir a Sérvia, porque, né? Assim sendo, a Alemanha vai, aqui é o Império Austro-Húngaro, né? A Sérvia está aqui próximo, invadindo a Sérvia. A ideia é que a Alemanha viria então a sua proteção.
Mas não podemos esquecer que a Sérvia aqui tinha quem? A Rússia. Então, na medida em que o Império Austro-Húngaro invade aqui, a Rússia vem a favor dos sérvios. E aí começa todo o desencadeamento. Na medida em que a Rússia vai proteger aqui e vai combater aqui, e a Alemanha protege, a França entra a favor da Rússia e a Inglaterra também. Então, ou seja, todo o desencadeamento que precisava, que isso aqui foi o estopim, né? O assassinato foi o estopim, desencadeou o conflito, tá? Desencadeou o conflito. Então tá aqui. O assassinato do príncipe austríaco por uma organização sérvia, o que acontece? A Áustria declara guerra à Sérvia. A Rússia declara guerra à Áustria. A Alemanha declara guerra à Rússia. E a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Então, meu amigo, começou a guerra. Agora é adentrar no conflito, né? No conflito. A ideia é o seguinte, né? Se pensava que essa guerra seria rápida. E lá pro mês de agosto já teria sido aniquilada essa guerra. Por quê? Porque nenhum governo tinha projeto econômico militar para um conflito longo. Ninguém tinha essa pretensão. Essa guerra, ela tem esse início, né, que em 14, ela foi tida como guerra de movimento, que foi justamente o deslocamento das tropas, né? Cada uma das tropas começando, né, a defender suas fronteiras, tá? Muito bem. Aí você percebe, né, são justamente, chamada guerra, né, de movimento. A segunda fase, assim, aqui é um pouco das armas que se usaram, né? O canhão, avião, olha só, o avião agora é extremamente voltado para a guerra, navios mais poderosos, submarino, tanques, metralhadores avançadíssimas, né? Granadas. Então foi uma guerra extremamente moderna, com equipamentos, né, de soldados avançados. Uma metralhadora aqui, mostrando uma metralhadora britânica. Um tanque, né? Os aviões, tá? Bom, a segunda fase é essa que nós chamamos aqui de trincheiras. O que acontece? Essa guerra de movimento, ela vai estagnar, vai parar. Vai ficar, né, rivais um em frente ao outro. Para se proteger, eles vão cavar valas terrestres, né, imensas, como vocês percebem aqui, né, aqui é a parte alta, né, das trincheiras, aqui você vê que tem um arame farpado, e toda a estrutura se montava, né, cavando a terra, tá? Então essa guerra de trincheira foi ela que vai se persistir por um longo tempo, tá? E aí vocês vão percebendo aqui, né? A vida nas trincheiras era horrível. Quando chovia, o que é comum na região, os túneis inundavam. E os soldados tinham de lutar, comer e dormir por semanas com os uniformes encharcados. Havia lama para todos os lados, às vezes atingindo até o peito dos homens. Eles não podiam se manter aquecidos, doenças se espalhavam, matando milhares de pessoas diariamente. Para completar, os vivos sofriam com os piolhos, enquanto ratos se alimentavam dos cadáveres. Veja que situação, né? As trincheiras protegiam as tropas contra os tiros de rifles e metralhadoras. E aí vai te descrevendo, né? Isso é toda uma narrativa do que se tinha de ideia sobre, e o que era, na verdade, essas trincheiras, tá? Então era um local de difícil penetração, né, e grandes desgastes físicos e psicológicos, tá?
Então, a guerra está em uma nova fase, que é justamente essa fase aí de trincheiras. Que a gente pode ver também, né? Uma outra figura que você percebe aqui, toda uma construção de trincheiras, né? Aqui de agrupamentos armados, né? Cercas, arames, né? E todo um arsenal aqui de luta. Vejam como cada um deles, né? Permaneciam, né? Essa aqui é uma foto tirada, né? Tá aqui. Em algumas frentes, soldados chegaram a ficar vários meses entrincheirados. Essa foto aqui foi no dia 28 de outubro de 14. Mostra o pouco espaço e o desconforto, né? Em uma trincheira. Veja que até, como eram anos e anos aí, né? Meses e meses numa trincheira, aqueles que sobreviveram, era ali que se fazia tudo, né? Aí é uma foto, né? Não podemos esquecer que nesse século XIX que nós estamos, século XX que nós estamos falando aqui, esse é o momento em que já existe um uso constante de fotografias e até mesmo o cinema, né? Estava começando a ficar muito forte. Então a gente tem muita imagem e até cenas de guerra, tá? Tá aqui, ó, soldados cortando o cabelo de colega, né? Em uma trincheira, ó, tá? Mais fotografias de época, de trincheira. Veja só que narrativa aí, ó, de um soldado falando sobre, né, o que ele passou nessa trincheira, né? Aí, ó, estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não somos revezados, quer dizer, ficam lá na ermo. Os aviões lançam projetos sobre nós. E aí vai, cara, né? O que tem de relatos não é brincadeira. Uma coisa que não podemos esquecer é a guerra química, né? Você veja como os soldados, até mesmo os animais, usavam máscaras, ó, contra justamente armamentos químicos, né? Então, era uma forma que se usava para superar a luta nas trincheiras, né? Então, existiam muito gases venenosos. Então, nesse conflito aqui, as armas químicas mataram ou feriram cerca de 800 mil pessoas. O bicho pegou. A substância mais conhecida era o chamado gás mostarda, cor amarelada, capaz de queimar a pele e produzir danos graves aos pulmões quando aspirados. Horrível. E aqui dá pra gente trabalhar muito bem aí, você, estudante, com química, né? Falar sobre esse gás mostarda da Primeira Guerra aí com seu professor de química. Ele pode fazer sim, interdisciplinar aí, né? Bacana. A paralisação de setores produtivos provocou escassez de alimentos e a subida dos preços. Como a Europa estava toda em guerra, meu amigo, né? Alimento era coisa bastante escassa. E aí foi muita fome, né? O racionamento imposto pelo governo espalhou a fome. Horrível. Há um dado aqui muito interessante, né? Que foram o quê? As mulheres na guerra. As mulheres tiveram que substituir muito, né, o trabalhador das fábricas, porque muitos homens jovens foram para a guerra. Então, o que sobrou foram as mulheres irem para o espaço de trabalho cujas fábricas eram todas voltadas para a guerra, né? Aqui diz: as batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e a doença também eram os inimigos destes guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo, tanque de guerra e aviões. Aqui, ó, enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas, tá? Então foi toda uma indústria tecnológica voltado para a guerra. Tá? Voltado para a guerra. E temos sim a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? Que é um momento em que
se trabalha também, né, na escola. Não podemos esquecer que o Brasil, a sua postura foi uma postura neutra no início, né? O Brasil, com sua exportação de suas commodities, na época, principalmente o café, né? Mas o cacau também era exportado, o Brasil ficou muito neutro. Porém, alguns dos seus navios, né, foram derrubados pela marinha alemã, né? E aí, essa neutralidade que o Brasil até então estava tendo, com a constante bombardeamento de navios brasileiros, houve toda uma campanha, principalmente dos jornais, né, fazendo com que a população brasileira pressionasse o governo brasileiro para que o Brasil entrasse na guerra. Então, quando o Brasil entra na guerra, já foi praticamente no final, né, vai entrar assim do lado, né, da Entente Cordiale, mas vai até o espaço de guerra. Só que praticamente quando está bem próximo de um combate contra os inimigos, praticamente a guerra tinha terminado e muitos desses soldados, né, retornam ao Brasil. Mas houve sim uma participação, de certa forma, tímida do Brasil, né? Mas vocês podem dar uma lidinha aqui, vocês vão compreender que realmente houve sim uma participação do Brasil na guerra. Beleza? E aí que a gente tem que dizer que vai acontecer algo interessante, né? 1917, tá? 1917, né? Não podemos esquecer que é de 14 e 18 a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, nós temos coisas interessantíssimas. Que é, primeiro, os norte-americanos vão entrar na guerra, né, do lado dos aliados. Bom, em 17 também temos a saída da Rússia da guerra, né? Agora vamos lá. Por que os Estados Unidos vão entrar do lado de quem? Para comer de conversa, né? Os norte-americanos, eles vão entrar do lado da tríplice, da Entente Cordiale, por causa principalmente do comércio em que havia entre os norte-americanos com os vários países europeus, principalmente a Inglaterra. Então, qual era o pensamento dos norte-americanos? A ideia era o seguinte: se por acaso muitos países em que fazia comércio com os Estados Unidos perdessem, praticamente eles não poderiam pagar, né, as suas dívidas. Principalmente, repito aqui, a Inglaterra. Então, a visão deles é entrar do lado dos ingleses, né? Porque uma vez entrando ao lado dos ingleses, vão ajudar a reconstituição desse país e os ingleses aos poucos iriam pagar a sua dívida. Então, a primeira coisa é essa, né? O porquê da Inglaterra entrar do lado, né, da Entente Cordiale. A Rússia ela sai porque em 17, porque ela em seu território estoura a que nós chamamos de Revolução Russa, né? Que inicia lá em 1905, mas em 17 ela estoura e a ideia é se retirar dessa guerra, porque entendia que essa guerra não era uma guerra do proletariado, era uma guerra burguesa, portanto não tem o porquê dos russos que estão lá destronando, né, o imperador, o czar, manter a sua tripulação, né, o exército russo nessa guerra. Então os russos se retiram
da guerra nesse conflito em 1917. E aí vai enfraquecer o lado da Tríplice Aliança, né? Uma grande perca vai ser a Tríplice Aliança, não, uma grande perca vai ser do lado da Entente Cordiale, sem a participação da Rússia aqui. Porém, adentrando os Estados Unidos, né? Adentrando os Estados Unidos, se equilibra. Sai a Rússia, mas entra os Estados Unidos, né? Bom, a guerra, então, o que a gente pode perceber? É que a guerra vai mobilizar milhões de homens, né? E aí, para equipar essa quantidade, né, de exército, foi necessário suprimentos e munições e armas avançados em grande quantidade, né? O que eu quero dizer é o seguinte: milhões de homens estão na guerra. Portanto, se faz necessário uma quantidade de suprimentos e munições e armas também muito, muito, muito relevantes, tá? Além do armamento convencional, os adversários utilizavam armas econômicas. Visava atingir o inimigo no setor de produção, impedindo e até mesmo dificultando a chegada de matérias-primas para suas fábricas. Também usavam armas psicológicas, como de cansaço, desgaste, né? Desgaste moral. Enfim, foi uma guerra de grandes proporções, por isso ela se diz uma guerra mundial, né? Não só porque realmente muitos países se envolveram, né, com essa guerra, mas porque, tanto diretamente como indiretamente, mas porque ela teve consequências danosas para o mundo todo, tá? Para o mundo inteiro. E aí? Em 18, né? Em 1918, a Bulgária vai pedir armistício. Quer dizer, já não vai dar para ela. E no mesmo mês, os ingleses vão vencer os turcos na Palestina. Então, já em 18, já em setembro, já começam a perceber que a guerra está chegando ao fim e quem vai sair muito ruim nela serão os alemães, né, e os austríacos, principalmente, tá? O Império Otomano vai cair lá em outubro. As tropas da Itália vão esmagar os austríacos na chamada Batalha Vittorio Veneto, que vai também, né, assinar um armistício. Em 3/11, a Áustria praticamente estava fora da guerra. E em 9/11, a Alemanha proclama a sua república. Então, e aí vai mudar o governo na Alemanha e esse Czar Guilherme II, né, vai se refugiar, vai para os Países Baixos. Então, com o Czar, né, que é uma espécie de um rei, ele dando linha e proclamando a república, então os alemães, no dia 11/11, quer dizer, 11 de novembro de 18, vão assinar sua rendição lá na França. E aí a Primeira Guerra vai chegar ao fim e vão deixar marcas profundas, né, que vão ter sequelas, principalmente quando chegar a Segunda Guerra Mundial. A ferida mal curada, né? A ferida mal curada vai virar um câncer. Que a Segunda Guerra Mundial ela é fruto dessa primeira mal resolvida. E aí então agora vão ser criados tratados de paz.
né? Como é que vai então, como é que vai ficar essa Europa, meu irmão? Como é que as coisas vão se permanecer depois de um conflito dessa, né, envergadura? Então, vão se criar então vários tratados, né? Esse aqui são os chamados 14 pontos de Wilson, que é o presidente norte-americano, que vai tentar terminar a guerra sem culpados. Mas aí ia ferir o ego, principalmente o ego dos franceses. Né? Os franceses queriam que tivesse e apontaram o responsável direto à Alemanha. E aí não podemos esquecer, quem está nessa guerra aí participou, um rapaz chamado Adolf Hitler. Né? E Hitler vai levar adiante, principalmente nas suas falas, seus discursos, em locais como cervejaria, essa humilhação que os alemães passaram, tá? Então esses 14 pontos aí, se dá uma lidinha aí, tá? Foi o que os Estados Unidos tentaram, né, ver essa possibilidade aí de que não houvesse tantos desvaneios e sequelas, tantas sequelas, principalmente pro lado da Alemanha, tá? Bom, então vamos lá. Então, em 1919, representantes dos países vencedores vão se reunir em Versalhes, tá? E vão elaborar esse tratado de paz, né, que nós estamos aqui passando, né? Esses 14 pontos de Wilson, que eu acabei de falar, né? O presidente dos Estados Unidos vai apresentar, né, ao Congresso americano nesses 14 pontos. Não foi adiante porque, né, aí, como eu falei, não era punir a Alemanha, né, por ser a responsável direta. Então, no dia 28/7/19, a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, aí sim, lá na França, né? E aí, você lembra da Alsácia e da Lorena? A Alsácia e a Lorena, olha o Tratado de Versalhes aqui. Também vocês dão uma lidinha aqui no Tratado de Versalhes, que aqui sim, esse tratado foi muito escroto, desculpa a palavra, fazendo com que a Alemanha realmente se reduzisse a um nada, praticamente, né? A Alsácia Lorena vai voltar para a França. As minas de carvão vão ser exploradas pelos franceses. As antigas colônias da Alemanha serão cedidas para os ingleses e os franceses. O exército alemão será reduzido para 100 mil, só 100 mil soldados. Pense aí. O país não podia construir uma força aérea, nem locomotiva, nem ter vagões, nem ter até mesmo gado. Os navios alemães com mais de 1.600 toneladas passaram a pertencer aos aliados. A Alemanha teria que pagar 269 milhões de marcos ouro como indenização de guerra. Então foi humilhante. É isso que Hitler vai levar, né, no seu discurso no futuro, né? No futuro. O Tratado de Versalhes também não foi bom para a Itália. Isso é importante a gente estar aqui sinalizando. Pois não atendeu às suas exigências imperialistas, né? Os italianos que no primeiro momento estava do lado da Alemanha e se retira porque vai ser dito a ela que ela vai ser muito beneficiada, principalmente com novos territórios. Não foi bem isso. Por isso que a Itália também ela vai entrar lá com Benito Mussolini do lado dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Mal resolvido questões aqui, né? Vai ser criada uma coisa chamada Liga das Nações, viu? Só que nessa Liga das Nações a ideia é justamente criar uma liga para que não se permitisse mais ter uma guerra mundial, né? Só que quem ficou de fora? A Alemanha fez uma liga e que de fora estava a Alemanha, a Rússia que estava lá no processo revolucionário e os Estados Unidos também que se retirou, né, dessa Liga das Nações. Essa Liga das Nações
ela futuramente vai ser um embrião da ONU, né? Da futura ONU lá depois da Segunda Guerra Mundial. E aí as mudanças provocadas pela guerra, né? Bom, mulheres vão ingressar no mercado de trabalho industrial, que eu acabei de falar antes, né? Em substituição aos homens. A economia dos países foi direcionada para a produção de armas, munição, veículos de transporte. Consequência dela, é isso que eu quero falar aqui. Uma Europa destruída, arrasada, né? 4 anos de guerra pesado. Ascensão dos Estados Unidos como potência mundial. A partir de então, a Europa deixa de ser o eixo mais rico do mundo e passa a ser canalizado por Estados Unidos. E essa Primeira Guerra Mundial também, de certa forma, teve como consequência, né, a retirada da Rússia da guerra para fazer a sua revolução, né? A sua revolução. A Europa, então, vai entrar nesse período aí, né, de decadência geopolítica. Esse poder político econômico vai ser passado para os Estados Unidos. Uma outra coisa, o mapa da Europa vai mudar. Eu vou mostrar para vocês, né? Vão surgir vários novos países, né? Vocês podem perceber aqui, né? Aí o mapazinho aqui. Todos esses países aqui vão surgir. Aquele Império Austro-Húngaro vai ser desfeito, né? A Alemanha continua, mesmo assim, reduzindo seu território, vai ser desfeito. E alguns países vão surgir. Veja esse mapazinho aqui, que ele mostra muito bem isso, né? A Europa aqui, antes de 14, tá? Antes de 14, ó, em 1919 aqui. Então, a Tchecoslováquia, né? A Lituânia, a Estônia, Finlândia, alguns países vão nascer, né? Então, o mapa europeu vai ser mudado, né? Outra coisa, vão surgir partidos, né? Vão surgir partidos, tomando aqui nessas consequências da guerra, vão surgir partidos que vão querer propor soluções à crise econômica. Partido como o fascismo, o nazismo e os comunistas, né? Todos eles vão tentar ser uma outra via que não a via do chamado, né, capitalismo imperial, né, do capitalismo imperialista. Todos eles vão propor uma nova solução para essa estrutura de mundo, né, de mundo. E aí podemos aqui ter uma ideia, né, praticamente quantos, mais ou menos 200 milhões de pessoas vão morrer, né? A maior parte entre 20 e 40 anos. A Europa vai ficar parcialmente destruída no quesito econômico, físico, populacional, cultural. A guerra vai acabar com o expansionismo individual, vai acabar com a ideia de um mundo operário, né? Dessa expansão do mundo operário, vai dar uma freada, apesar de que a Rússia tá lá fazendo sua revolução, né? Vai cortar essas aspirações de jovens mulheres, né, de vanguardas intelectuais e artísticos, né? E artísticos. Muito bem, então, voltando aqui, o que nós podemos dizer, na verdade, e voltando aqui a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, é isso, né? Um resumo que a gente pode dizer da guerra é que ela teve essa característica nacionalista, imperialista, de revanche, né? Em que realmente a Alemanha tentou abocanhar uma quantidade exorbitante de territórios tardiamente. E aí, como não tinha espaço, né? Principalmente na Europa, ela vai tentar fazer isso em outros territórios, lá na África, na Ásia, só que lá já tinha dono. Então, a forma que tinha era fazer uma guerra entre esses países, tá? Então, a Primeira Guerra ela é fruto desse imperialismo, ela é fruto desse revanchismo, desse nacionalismo,
expansionismo, ela é fruto desse somatório de fatores, né? E aí ela inicia com o assassinato, né, do Francisco Ferdinando, depois se encadeia dois momentos da guerra, chamado, né, guerra de movimento, em que os soldados estão se movimentando, e depois a guerra de trincheiras, em que eles estão realmente vivendo, né, no subsolo, né, e guerreando, vivendo o que eu estou dizendo, entre aspas, né, e guerreando. Até que a Rússia se retira, os Estados Unidos entram na guerra, já falamos tudo isso aqui, e ficou muito complicado para a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né? Podemos esquecer que o Japão também vai entrar aí nesse conflito aí também, porque o próprio Japão também está lá na sua expansão imperialista na Ásia. E não se sustenta, a Alemanha não se sustenta, vai ter internamente uma mudança política, né? Vai ser decretada a república lá, e eles vão assinar o armistício. E, de certa forma, acaba a guerra e as consequências dessa guerra vão vir esses tratados. E o Brasil, como eu falei, participou, né? Muito tímido, mas participou, né? Dessa guerra. No início ela era neutra, né? Por causa das suas exportações de suas commodities. Mas chegou um determinado momento em que com o bombardeamento, né, de alguns navios comerciais, né, que o Brasil fazia um comércio com essa Europa em guerra, existia locais de neutralidades marítimas e assim mesmo derrubaram o navio brasileiro. A imprensa local brasileira pressiona o governo para que ele realmente se posicione. E aí o Brasil vai se posicionar sim na guerra, né? Mas não chega a ter uma participação mais direta em combate, né? E vai também, né, ter os seus benefícios, né? Por exemplo, alguns navios alemães que eram aprisionados, né, em território brasileiro ficaram aqui para o Brasil mesmo como indenização de guerra, né? Foi uma forma de o Brasil também receber esses benefícios aí em cima da Alemanha, que vai sim, né, fazer o seu revanchismo, né? Não podemos esquecer que vai vir aí o nazismo, né, já pensado por Hitler, e desencadeia toda a Segunda Guerra Mundial também, mais 4 anos de guerra, né? Somando tudo, foram 8 anos o século XX foi um século de muita guerra, né? Um século de guerra. E nós temos aqui como uma referência bibliográfica, né? Passando aqui para vocês, procure no site esse canal chamado História Contada, tá? História Contada, que vocês vão encontrar lá vários episódios da Primeira Guerra Mundial, né? Ó. Hoje, dia 28 de julho. Então, só para destacar, né, como uma referência para vocês, procure esse canal aí, né, assistam, só acho que são 4 ou 5 episódios, que vai falar sim sobre a Primeira Guerra Mundial. Bem, turma, era isso, ficou um pouco longo, mas meus vídeos aí saíram mais ou menos 1 hora de vídeo, 1 hora e pouca, né? A Primeira Guerra, ela teve vários acontecimentos, mas esses são os fatos principais, o foco principal para se fazer uma boa prova, né? Para se compreender esse fenômeno e se entender principalmente porque ele é fruto, ele é a semente da Segunda Guerra Mundial. Ok? Bons estudos, não esqueçam de visitar o meu canalzinho, tá? Lá tem mais aulas, né, de outros temas históricos. Aí logo eu vou vir aqui trazendo uma aula sobre a Segunda Guerra. Beleza? Ok? Abração, bons estudos aí.
Até mais.